Antes de fazer a minha intervenção relacionada à situação das mineradoras e a sua responsabilidade tributária, deixa-me fazer uma comparação muito populista, que é, como é que você se sentiria? Tens uma mangueira em seu quintal, mas ela é muito alta, ok? Mas não consegues alcançar a manga. Porém, existe um indivíduo, nunca teve mangueira, não tem, mas ele foi esperto o suficiente para produzir uma escada. Ele vem para o teu quintal, bota a escada, tira as mangas, tira 100 mangas e depois deixa uma manga conseguir voar. É o que está acontecendo no nosso país. É exatamente o que está acontecendo no nosso país. Como é que você aceita? Olha, os recursos do seu país façam desenvolver outro país e não o teu país. Eu fiquei perplexo quando fui visitar na Cala Velha. Temos uma estrada esburracada, uma vila pacata, mas temos lá um investimento grande. Como é que faz sentido? Como é que faz sentido que aquela vila, ao longo desse período todo, nada foi feito? Obviamente, não estamos a sentir o impacto direto disso. Ok? Não estamos a sentir o impacto direto. Ok, existe um impacto indireto, alguns postos de trabalho e tudo mais, mas queremos impacto direto. Queremos que indivíduos que vão para aquela área digam, olha, realmente este trabalho faz diferença. Eu vou lhe dizer uma coisa, a título de exemplo, se a gente atravessar aqui a fronteira para Nelspruit, para quem visitou Nelspruit em 2000 e quem visita Nelspruit hoje, vai se surpreender. Mas o que é que faz crescer Nelspruit? São os canaviais, são aquelas farmas que estão ali. Chegou a farma, investiram em farma, mas a cidade cresceu. Há um impacto direto da existência do investimento. Nosso país já não. Digo Nacala, posso dizer também cidade de Moatize. Olha, eu visitei Moatize em 92, voltei a visitar Moatize agora em 2025, não senti diferença nenhuma. Aumentaram algumas infraestruturas ao longo da via, mas o resto continua o mesmo. Aliás, tem mais uma estrada, que vai dar a segunda ponte sobre o rio Zambeze, é tudo. E muitas vezes o custo de vida aumenta e as comunidades empobrecem. Exatamente. Olha, é o que nós queremos, é que assim, o investimento, a exploração dos recursos naturais devem refletir diretamente na vida da população. Condição de segurança melhorada, transitabilidade melhorada, educação melhorada, saúde melhorada. Okay? Isso vão trazer o bem-estar. Mas não é o que acontece. Okay? E depois nós ficamos ali a cantar, porque nesses primeiros 100 dias vamos fazer 500 operações que estavam pendentes. Então é possível fazer em 100 dias? É possível. Se é possível fazer em 100 dias, não devíamos ter 1000 e tal, como disse o interlocutor do Ministério da Saúde. Não devíamos ter 1000 e tal penduras. Devíamos realizá-las. Se é a possibilidade de realizar, podemos realizar. E assim não deixamos familiares nossos à espera na fila de cirurgia. Ok, agora, indo de encontro à sua questão, eu gostava de dizer o seguinte. Nós temos cerca de, eu arrisco em dizer isso, 90% das infraestruturas de mineração ou das empresas de mineração têm uma certa mão ou têm um envolvimento de indivíduos de posição de decisão. De poder. Estão a nível de poder. E veja só, eu questiono ao membro do governo que disse que vão fechar. Eu gostaria de voltar aqui na próxima semana, daqui a 15 dias, e dizer quantas foram fechadas. Quantas já pagaram? Gostaríamos de ver o ministro. Quantas estão a dever? E quantas é que estão a dever? Queremos ver essa lista dos devedores que já pagaram e dos devedores que ainda não pagaram e que a penalização foi aplicada. Porque é isso que nós queremos ver. Porque dizer as mineradoras vão fechar. Quais? Tragam-nos a lista. Não é segredo. Eu acho que o posicionamento do membro do governo foi baseado na informação que recebeu. Ele ainda não reparou quem são os donos destas empresas. Quando ele for anotar quem são os donos, vai dar um passo atrás. E tem duas coisas. Primeiro, porque, segundo o Souza Joia, ele fala de pessoas que lideram nas mineradoras, que os donos estão mais ligados ao sistema. E como inverter este cenário? É difícil, de verdade. Por quê? Sim, muita coragem. Que governo é que está a cobrar também? É um governo inclusivo que no lugar de esta posição nós vamos levar o governo inclusivo, não tem esses problemas de nós, mas como estão na mesma bancada é muito difícil, eles resolvem mesmo ali dentro da bancada. Não, isto não toca, vai tocar aqui, só que não vai encontrar outra pessoa que pertence a outra bancada. Nós temos assuntos mais caricatos sobre as mineradoras moçambicanas, onde encontramos chineses que estão a explorar até
a usar nomes de moçambicanos, que são zonas intocáveis. Ninguém aproxima naquele sítio. Em alguns sítios, eu quando fui para Cabo Delgado, Chiure e mais outros sítios, eu percebi que tem nomes sonantes que basta descobrir ouro, pedras preciosas, pedras raras, aquele dono vai fechar. Tem um nome que basta descobrir onde tem minas, fecha-se e dias depois já tem brancos a explorar. E ninguém consegue chegar lá. Até matam. Não tem como chegar nessas grandes minas. Porque pertence o chefe. O chefe também colocou lá homens armados a proteger os donos que são brancos. Não são brancos que matam. Tem lá polícia, tem lá militares. O que está acontecendo dentro deste país? E como desenvolver este país? Se nós estamos numa corrupção de cima para baixo. Não é possível. São nomes sonantes que se aproxima a atrever. Até acredito que o secretário do Estado só talvez ouviu de que tem lá o Inoque que está a explorar, conseguiu uma mina. São esses que pagam impostos. Mas já não está a dizer que aqui pode haver uma situação de um discurso político, ou uma questão de desconhecimento, ou ainda uma questão de ingenuidade. É neste prisma que está a falar. É isso, mas no fim das contas, ele não tem como ir para lá, porque está fechado. Então, este é o nosso país real. Nós precisamos de refletir. De verdade, o presidente Tchabo tem um grande desafio. Isso para quê? Para combater. Só que há um ponto também muito importante, que é se fecharem essas minas daqueles que são de outro lado e esses trabalhadores que estão lá, primeiro precisamos também de pensar, porque tem famílias que estão a se alimentar através daquela mineradora. Será que o Estado tem como compensar esses trabalhadores que estão nessas minas? Porque eles talvez têm pessoas que nasceram nas minas e estão numa idade, e o que eles recebem? É uma miséria. Não tem uma segurança social. Nós vimos ali a madeira apreendida na cidade da Beira, mas em contrapartida, em tempos depois, a madeira estava a ser escoada. Como é que se explica? A mesma madeira apreendida estava sendo escoada. Ok, havia uma outra madeira apreendida que tinha dois posicionamentos. A entidade reguladora na cidade da Beira dizia não. A entidade reguladora em Maputo dizia sim. A provincial dizia não. A nacional dizia sim. Quer dizer, o que é que isso demonstra? Que existe sempre um outro... Há negociatas aqui. Há negociatas aqui no meio. Agora, é preciso perceber que o problema de base continua a ser a corrupção ao mais alto nível. Enquanto continuarmos a ter corrupção ao mais alto nível e continuarmos a ter uma justiça parcial, não vai funcionar. Não vai funcionar. As mineradoras não são as únicas que estão, provavelmente, ligadas com o crime organizado e com o terrorismo. Nós temos pessoas sonantes do governo que têm as suas minas ou que têm até licenças de exploração em áreas de risco. Áreas de risco terrorismo. Como é que estão a funcionar? Okay? É preciso também perceber que o país tem que fazer um restart e fazer com que indivíduos do governo não estejam ligados à atividade que lhe coloca em situação de conflito de interesse. Porque o que estraga, o que traz o grande problema aqui é a questão de conflito de interesse e as pessoas continuam a fazer o seu trabalho. E nós temos quase um certo número de dirigentes hoje, de ministros, que têm um certo conflito de interesse porque eles têm facilidade de entrar nesses negócios e sair nesses negócios todos. São os magnatas desses negócios que também estão em posto de decisão para fiscalizar e impor regras a estes negócios. Olha, este não é um problema de hoje, esse é um problema de ontem. Tem pés e tem, sei lá, não é porque hoje o secretário decidiu, também quer fazer o seu trabalho, quer mostrar que está a trabalhar. Né? Precisa aparecer. Se não fizer isso, ele não aparece. No fundo, é só para inglês ver, como se diz na gíria popular, ok? Estes problemas são problemas bem antigos. E provavelmente o secretário não vai fazer muita diferença. Agora, o que vai acontecer é o secretário trazer um minguado para mostrar que aplicou verdadeiramente a lei para aquele minguado. Sacrificar alguma amostra para mostrar. Precisamos trazer a amostra, precisamos provar que as coisas aconteceram. Obrigado. Infelizmente. Agora, olha, um país organizado é um país que tem regra. Um país organizado precisa aplicar lei, precisa usar recursos.
que têm a seu poder para controlar a fuga ao fisco, para controlar a explorações ilegais de recursos minerais. Nós hoje temos tecnologia. Vamos fazer uso da tecnologia. Vamos fazer uso dos sistemas mais arcaicos, ok? Para controlarmos a exploração. Não podemos perder recursos e continuamos a ter o povo pobre. Continuamos a ter tanto recursos no chão e cá nós estamos a passar fome. No ano passado tivemos uma equipe, tivemos uma notícia que vinha de Congo, de terroristas que planejavam o golpe do Estado no Congo. Tem uma ligação com M23. M23 que são financiados pela Ruanda, pelo Kagame, que, por outras palavras, luta contra o terrorismo moçambicano. Morreram na batalha. Tinham minas aqui em Cabo Delgado, Caricado. Tinham ligações com dirigentes moçambicanos. Mostraram e depois daquilo, muitas fotografias vazaram. Deixaram a guerra de Cabo Delgado com uma dúvida. E esta guerra de Cabo Delgado nos deixou com dúvida. E ninguém pode dizer nada. Por quê? Há uma ligação muito forte com o partido no poder. São grandes homens renomados que saíram com esses que exploravam minas de Cabo Delgado. Tempos depois, o presidente disse que a guerra de Cabo Delgado acabou. Depois daquilo, o presidente da República, cessante, disse que a guerra de Cabo Delgado cessou. Sim. De verdade, nós estamos sem boca para dizer nada nestes assuntos todos. Acredito que negócio é máfia, bem. Não tem outro nome. A política já é máfia em África. A política em África já é uma máfia, ok? Enquanto continuamos a ter políticos que estão preocupados com o seu bolso, estão preocupados com o seu ego, África, democracia é só um nome. Mas já sabemos que nós estamos a entrar para uma nova era. Não tenho certeza. Sim. Porque até então, desculpa cortá-lo, Jala, até então eu não sinto a presença forte do Presidente da República. Eu não sinto que o Presidente da República tenha o poder totalmente em sua mão. Porque se o tivesse, hoje não teríamos perdido um irmão. Não teríamos. Se ele realmente concordou com o Venâncio Mondlane que não haveria condições de que em todas as manifestações estivessem a usar arma. Como é que voltamos em menos de 4 dias? Já temos um irmão a morrer. Como é que se explica? Como é que se explica? Eu já disse várias vezes, existem sim mecanismos de conter manifestações, que não seja matar. Sim, de verdade a guerra de África, não só Moçambique, eu hoje acredito que isto é uma máfia. Tudo o que está acontecendo, os nossos governantes sabem da verdade o que está a acontecer. Tem a ver com a questão das riquezas. Tem a ver com a questão das riquezas. Se ver as declarações do Trump nesses últimos dias, ele até foi se aliar à esquerda, a um país à esquerda. Isso para acabar, para voltar a ser detentor do poder, onde os europeus, o Ocidente, tinham um braço de ferro. Afinal de contas, tudo o que estava a acontecer em Congo era uma guerra protagonizada pelos europeus. E esses europeus estão a fazer e desfazer em África, a criar guerras que a guerra verdadeira não existe. É guerra de poder, saquear de riqueza. Querem tirar os recursos raros que estão em Congo. Hoje, Moçambique é um dos países ao nível mundial, segundo país produtor de gás. Hoje, Moçambique não tem paz só por causa de gás. É por isso que eu muitas das vezes digo que nós temos que olhar a nossa agricultura, esquecermos um pouco o gás, porque esse gás não traz benefício para o povo moçambicano. Já deixe-me só interpelá-lo. Como é que se esquece o gás a essas alturas e volta-se para a agricultura? Se está a falar que há potências que já estão embrenhadas cá no nosso território e que já estão a financiar grupos para esses conflitos, não estaria também a deixar essas riquezas a bel prazer dessas potências que já têm pessoas que estão a ser financiadas? Sim, é que de alguma forma, se nós apostarmos, pensarmos que o gás vai nos trazer benefícios, nós podemos estarmos a dormir. Nós temos gás de Temane, de Inhambane, não sei quantos poços, esse gás, nem conhecemos, não sei as quantidades que por segundo
estão a sair para a África do Sul. Isto é uma guerra de verdade. Obrigado. Ninguém Obrigado. sabe, nem o governo não sabe. Quando alguém tentou colocar a maquinaria para saber as quantidades que iam para a África do Sul. Na verdade, a África do Sul está a criar poço. São poços que estão a criar com o nosso gás. Sinceramente. O recurso debaixo do solo só se torna riqueza depois de explorado. Mas ele tem valor enquanto ainda estiver comigo. Ele é meu. Eu posso guardar para usar num período em que eu estiver em condições. Muitas outras nações fizeram Eu isso. posso fazer uso delas quando eu já estiver preparado, equipado para extrair. Ok, tu estás com pressa de vir extrair, tem problema. Mas a regra é minha. A regra não é sua, só tens tecnologia. O que está a acontecer conosco? A regra é dele, porque ele tem tecnologia. Ele vem explorar a sua riqueza e te diz assim, a regra aqui é YXZ. Era tu, que era não. Agora, Joia, Quando nós recusamos essa imposição, é o que disse aqui o meu colega Jala, que vão fazer de tudo para encontrar alguém no meio de vocês para começarem uma confusão entre vocês para confundir a mente dos outros. Porque o que acontece? Ele não mete a mão diretamente. Ele encontra entre vocês um descontente, agita esse descontente. Usar o termo agitar para percepção fácil. Instrumentalizar ainda se torna um pouco mais complicado para os que estão lá em casa perceber. Vou usar o termo agitam aquele indivíduo para aquele indivíduo lutar com os outros, fazendo perceber que a luta é entre eles. A luta não é entre nós. A luta é influenciado. Vimos agora, por exemplo, que a Angola deu um passo atrás na mediação do conflito do M23 e RDC. Não é? Por que a Angola deu um passo? Porque o Ocidente saiu. O Ocidente já está a censurar, ou já está a colocar sanções, melhor dizer, a Ruanda. Ao colocar sanções ao Ruanda, o que significa? Enfraquece o M23. mas porque também falou-se de uma solução africana para este problema. Porque eles também perceberam, por outra via, que se vai encontrar um acordo para quase os mesmos recursos que o Congo tem, que estão na nossa na guerra da Ucrânia. Os mesmos recursos podem vir de lá. Já há uma luz verde para um cessar-fogo, um acordo de paz e voltar a se explorar os mesmos recursos na Ucrânia. Então, gastar recursos cá? Não, vamos dar um passo atrás. Os famosos relatórios de contas, não é? Há empresas que eu vejo, eu acho que é por conta da sua obrigação perante ao seu regulador, que acabam publicando até em grandes jornais todas as suas contas, para que nós tenhamos acesso. Mas eu nunca vi publicação de contas de uma mineradora aqui do país. Nunca vi, ok? A publicação de contas de outras entidades. São pouco. Na maioria dos que apresentam seus relatórios de conta são os bancos. As outras entidades não apresentam. Sempre apresentam aquilo que fazem na responsabilidade social. Exato. Uma moegeira. Exato. Depois de um furo de água. É aquela coisa. Um governo se vangloria porque viajou um líder para ir inaugurar uma ponte de 30 centímetros. É feito do governo. Desculpa, isso é mais uma responsabilidade sua. Não é um feito. Agora, durante a manifestação, uma coisa que é um pouco mesmo que surpreendeu-nos. Nós não sabíamos que produzíamos tanto dinheiro com as fronteiras. Ficamos a saber que produzimos muito dinheiro com as fronteiras. Para onde é que vai? Esse é o problema. Mesmo as portagens, eles produzem muito dinheiro. E o que eles fazem com isso? Porque tu não reabilitas a estrada todos os anos, nem todos os dias. Ok, luz, vamos falar. Luz, a portagem aqui não paga luz para a estrada. Já está a falar das portagens. Os municípios têm fundo para manutenção das vias. A ANE tem fundos para manutenção periódica das vias. Mas a realidade é outra. Alguém estávamos a falar sobre as escolas. Há um fundo que é descentralizado pelo Governo Central ou pelo Ministério da Educação para as escolas. De volta de 700 mil anuais. Eram 700 mil, a informação que eu tenho aqui. Que era para as despesas correntes da escola. É um fundo de funcionamento. Mas alguém se agradou-me que as escolas muitas vezes só recebem no máximo 200 mil. Vira-te com esse dinheiro. Mas os 700 mil saem, estão aprovados. Por onde que vai esse dinheiro restante? Não se sabe. Então, são questões que precisam ser afloradas. É preciso perceber o que acontece neste país. Este nosso país, enquanto não levarmos a sério, continuarmos a termos a justiça nas mãos de um só, este país não há de ir a nenhum sítio. Nós precisamos de uma independência e é preciso também aprovarmos leis severas. Se for a pena de morte que eu defendo, isso para salvar o país de
podemos aprovar as leis severas. Como faz Por a quê? China. Porque está demais o que está a acontecer dentro deste país. Enquanto continuarmos entre amigos, é por isso que este país nunca tivemos um governo inclusivo. Os governos sempre sucessivos que tivemos são governos de amigos, de famílias, no seu verdadeiro sentido. Não digo que são governos dos camaradas, porque nem os camaradas não têm acesso a esses governos. Você só fica governante se fazer parte do jogo, este sistema político. Então, e quanto as coisas continuarem desse jeito, termos uma justiça que não consegue julgar a ninguém, aquele que está no poder, este país não há de andar. É por isso que os exploradores de riqueza dentro deste país, neste país, não tem rosto. Nem sabemos o que se faz lá nas tais mineradoras. O gás. Foi preciso uma guerra muito enorme. Começarmos a ouvir que o nosso país já ia começar a ganhar com gás de Temane. Primeiro, estávamos a pagar os custos de construção de maquinaria. Não é possível. Estão